amigos do Cantinho Espírita. Estamos aqui novamente e hoje nós vamos abordar um fato muito interessante que ocorreu em 1965. Em 1965, os dois medianeiros, Francisco de Paula Cândido, o nosso Chico Xavier e Valdo Vieira, foram aos Estados Unidos. Então, Chico e a viagem 1965. Bom, interessante notar, era uma sexta-feira no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, às 21 horas do mês de maio, de 65, ali no saguão, pequena multidão comprimiu os médios, abraços, tal, e eles então, por sugestão de Emmanuel e André Luiz, iam aos Estados Unidos para a difusão do espiritismo cristão junto aos irmãos norte-americanos. No outro dia, já acertados lá na capital, Washington, Chico e Valdo, com os dois amigos, Dr. Irineu Alves e a Maria Aparecida Pimentel, deliberaram visitar, em Georgetown, o Templo Espiritualista de Dois Mundos. Esse templo, que é o nome que se dá a um centro espírita, dava-se ao centro espírita nos Estados Unidos. E os médiuns adentraram o salão, ninguém sabia de quem se tratava, participar da prece, dos cânticos, que é uma tradição americana sempre ter os cânticos, ouviram os comentários de oradores, e aí deu-se um fato interessante, mediunicamente falando. Um silêncio se fazia, final do trabalho, e uma senhora médium, muito simples, a função dela era transmitir mensagens recebidas ao público da tribuna em voz alta, sem conhecer o grupo. Ela diz assim: olha, dois médiuns estão nos visitando e eles têm uma tarefa extraordinária, que é a tarefa de renovação espiritual e aproximação fraterna entre os dois povos. Eles vão encontrar dificuldade, mas não vai lhes faltar o amparo do Mestre Jesus. Em seguida continua: há com eles também um professor e um doutor, a teacher and the doctor, e que hoje estão apoiando nesta tarefa. Era o professor Emmanuel e o nosso querido doutor André Luiz, o médico amigo. E a viagem foi muito proveitosa. Visitaram 9 estados da federação, conversaram com brasileiros, com americanos, conseguiram inclusive a tradução e a publicação do livro Ideal Espírita, que foi traduzido pelo nosso inesquecível amigo, o Wallace Leal Rodrigues. E o mais interessante é que eles foram visitar a biblioteca do Congresso, possivelmente a maior biblioteca do mundo, também a Biblioteca Pública de Nova York, a Biblioteca das Nações Unidas. Conseguiram coletar muitas informações, muitos dados que trouxeram para o Brasil. Estiveram inclusive na cidade de Rochester, que fica no estado de Nova York. Visitaram o local onde no dia 31 de março de 1848, a jovenzinha Kate Fox teve a coragem de desafiar a força invisível que se fazia notar através de raps, batidas, e perguntar quem seria aquela entidade, Muito interessante. Trouxeram, inclusive, obras de interesse doutrinário, um livro muito importante de uma pessoa muito desconhecida no movimento espírita brasileiro, do Andrew Jackson Davis, Os Princípios da Natureza, Sua Divina Revelação. E um dos fatos mais interessantes para concluir aqui, em função do tempo, foi que fundaram a Comunhão Espírita Cristã nos Estados Unidos, o Christian Spirit Center, que foi o embrião de muitas casas espíritas nos Estados Unidos. Hoje nós já contamos com centenas de casas espíritas, muitas delas fundadas por brasileiros.
E na próxima nós vamos a trabalhar com o tema o Chico agora e o Valdo visitando o continente europeu. Então, até lá. Amigos do Cantinho Espírita, estamos aqui hoje para dar prosseguimento às viagens do nosso querido Chico e do amigo que o acompanhava, o Dr. Valdo Vieira. E hoje eles estão se encaminhando para o continente europeu, a nossa Inglaterra, a nossa França e outros países também. E me lembrei aqui de colocar como epígrafe da nossa fala uma colocação do André Luiz no Conduto Espírita que eu sempre achei muito interessante. Distribuir por onde viajar exortações de alegria e esperança, com quantos lhe partilhem o itinerário. O verdadeiro espírita jamais perde a oportunidade de fazer o bem. Isso serve de mote para todos nós que viajamos. O espírita precisa recordar o próprio Cristo, que inicia a sua tarefa num momento de alegria, nas festividades ali de um casamento. Bom, então, agora o nosso querido, os medianeiros Chico e Valdo, né, estão caminhando para a velha Europa, não é? E em Londres observaram que o espiritismo praticado ali muito lembrava a doutrina espírita vivida no Brasil. Visitaram médiuns, redações do grande jornal Psique News, né? E o Two Words, que é muito conhecido, né? Ficaram surpresos com tantas informações que eles tinham lá sobre o espiritismo aqui do Brasil, né? Depois entraram em contato com o famoso médium e escritor, o Maurice Barnabel, e a sua esposa Sílvia, né? E, inclusive, foram à Associação Espírita da Inglaterra. Depois desse contato, atravessaram o Canal da Mancha e chegaram à velha Paris. Na capital francesa, vão visitar a Casa dos Espíritas, né? Onde se editava, e eu acho que até edita também até hoje, a Revista Espírita, e, posteriormente, se encaminharam para o Père Lachaise. Père Lachaise é um dos cemitérios mais famosos do mundo. Ali nós vamos encontrar os restos mortais do Balzac, do Chopin, do Molière, do La Fontaine, do Proust, do Delacroix e até de um roqueiro, Jim Morrison, que também está lá. Não é muito difícil identificar onde está o túmulo do nosso querido codificador, porque existe um dólmen druídico, não é? E chama atenção porque todos os dias ele amanhece com rosas vermelhas. É como se todos os dias alguém tivesse, não é, a alegria de colocar ali, e o túmulo dele chama muita atenção para quem visita o Père Lachaise. Depois eles vão para... inclusive quer dizer que lá também tem o túmulo do Gabriel Delany, o cientista do espiritismo, né? Muito conhecido de todos nós. Depois eles vão rumar para Carcassonne. Carcassonne é interessante porque ela pertence ao departamento do Aude, na região do Languedoc-Roussillon, e é uma cidade medieval. Ali ainda as muralhas desta época, fazendo com que, inclusive, a Unesco a transformasse, a declarasse como patrimônio mundial, né? E por que Carcassonne? Porque ali é que se passa o único romance psicografado por Valdo Vieira, Cristo Espera por Ti. Um livro extraordinário, porque quando nós lemos o Cristo Espera por Ti, nós temos a plena convicção de que ali é realmente Balzac, Honoré de Balzac que está em vida dizendo, porque é o mesmo estilo do Balzac encarnado, né? É uma história extraordinária, muito rica de ensinamento, não é? Depois eles vão para a Itália, Portugal e Espanha. Visitaram a revista Luce e Ombra,
ali na Itália, as terras camonianas, inclusive neste momento eles vão visitar a famosa revista Estudos Psíquicos, e neste momento a Europa, principalmente o nosso Portugal e a Espanha, estava vivendo ainda um clima de ditadura, né? Nós tínhamos o Franco e Salazar, né? Cada um nos países, complicando a vida. Mas não importa não, eles fizeram a tarefa, e quando nós estamos narrando isso é porque muita gente desconhece que um dia os dois medianeiros visitaram tanto os Estados Unidos quanto a velha Europa. Até breve.